Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo para mais uma devocional que vai mudar o seu dia de hoje. Ontem nós falamos sobre o testemunho de João Batista. Hoje vamos falar sobre o João Batista repete o seu testemunho. Está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 19 ao 28. Bom, eu estou ensinando através da devocional diário sobre o Evangelho de João, a essência do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós precisamos compreender que todas as coisas começam através dele. Nada pode começar sem ele, fora dele ou por meio dele. Então, para que nós possamos de verdade ter este canal bem sucedido, trazendo transformação na sua vida, porque eu quero que você depois, cada testemunho, os acontecimentos que fizeram diferença na sua vida, você vai compartilhar aí, você vai colocar nos comentários, o seu testemunho, o que é que tem acontecido com essas devocionais. Por isso é importante que você se encontre comigo todos os dias, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. É imprescindível que você entenda que, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro escute essa devocional. Antes de você tentar fazer algo que pode tirar do prumo, tirar da direção, você precisa colocar no teu espírito esta devocional. É muito importante para você, para que você compreenda quem é você de verdade e quem é aquele que você serve. Por isso, o meu foco aqui é revelar a essência de Jesus Cristo. O meu foco nessa devocional é trazer a verdade, é trazer a inspiração deste homem, deste ser divino que veio à terra e subiu e está à direita de Deus o Pai, aguardando o comando de vir buscar a sua noiva. É eu e você. Buscar e tirar desta terra para levar para a casa celestial. Então, fica atento, pegue a sua Bíblia, como eu sempre te falo, todos os dias, antes de abrir o vídeo, antes de entrar no vídeo, já vem com a Bíblia na sua mão, porque sem ela a gente não tem como começar nada aqui neste vídeo. E é preciso você estar com ela aberta no Evangelho de João. Nós vamos estar aqui durante o ano inteiro, ano após ano, meditando devocionalmente, diariamente, com a palavra de Deus, transformando as nossas vidas, transformando a sua casa e o seu ser. Bom, vamos lá. João Batista repete o seu testemunho. Versículo 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Bom, aqui começa um cenário que agora a Bíblia diz que os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para João Batista e perguntar: quem é você? O que é que você está falando? Este é o cenário. Então, os judeus, lembra? Os judeus lhe enviam de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? A João Batista. No versículo 20 diz assim: ele confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Cristo. João Batista, ele confessa e não nega. Ele confessa dizendo: eu não sou o Cristo. No versículo 21 diz assim: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João Batista lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aqui ele revela que ele faz uma citação do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 40, no versículo 3. Então, João Batista, ele cita a palavra de Deus como resposta para os sacerdotes e levitas para enviar para os judeus que foram convocados para perguntar quem era ele. Então, diz o versículo 24: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus
e perguntaram: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aqui agora os fariseus contestam João Batista por que ele está batizando, se ele não é o profeta, se ele não é Elias e não é o Cristo. Então, como para os fariseus, João Batista não tinha o direito de batizar. Aí ele diz assim: respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bom, a devocional aqui é que agora eu quero dizer uma coisa: quando você exerce o que você foi criado, né? O que você começa a usufruir do propósito. João Batista, ele estava vivenciando o propósito que ele foi criado, que ele foi formado. Então, quando você começa a exercer o plano de Deus aqui na terra, quando você começa a exercer o propósito de Deus aqui na terra, se levantará pessoas para questionar a sua identidade. O que aconteceu com João Batista? Aqui ele foi questionado a identidade. Se você não é Cristo, se você não é o Cristo, se você não é o profeta, se você não é Elias, por que batizas? Então aqui começa a atingir a identidade de João Batista, porque ele está vivenciando o propósito. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, né, neste vídeo de hoje, nessa devocional, que enquanto você não fica firme no seu propósito, enquanto você não tem, né, o entendimento, a clareza de quem você não incomoda ninguém, tá tudo ok. Mas na hora que você ficar firme no seu propósito, no seu plano, vão começar a ser levantadas pessoas para questioná-los. Pessoas vão duvidar do que você está fazendo. Preste atenção. Pessoas vão duvidar daquilo que você está realizando. Pessoas vão duvidar daquilo que você prega, do que você faz. Pessoas vão contestar a sua identidade. Isso aí é um ataque espiritual para poder criar dúvidas, para poder abrir cicatrizes e feridas emocionais, para que você não continue o seu plano, para que você não continue o seu propósito. João Batista estava totalmente firmado naquilo que ele foi formado, tanto que ele cita Isaías 40, versículo 3. O próprio João Batista, ele faz uma citação, né? Como estava escrito. Por que ele fala aquilo? Porque ele estava conversando com os judeus sabiam dos profetas. Ele diz: olha, não sou eu o profeta, não sou Elias, eu não sou o Cristo, mas o Cristo, o profeta, ele está no meio de vós, que vós não reconheceis. Então, se ele reconhecesse a mensagem que João Batista estava pregando, verdadeiramente ele recebia o Cristo. Era isso que João Batista estava dizendo. Só que aqui tem uma coisa que eu quero deixar bem claro na devocional de hoje, que João Batista falou. Ele estava vivendo um propósito de vida, a missão, preste atenção, a missão de João Batista era pregar o Cristo, era viver, ele era um precessor de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando ele se prega um propósito, ele não fica dizendo eu, ele diz assim, versículo 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista está dizendo assim, olha o que a gente aprende na devocional de hoje. João Batista está dizendo assim, olha, eu estou vivendo um plano de Deus. Eu estou vivendo um propósito de Deus. O que eu estou vivendo é por Ele. E este ser, eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias. Ele não traz para si mesmo. O propósito na sua vida, você não tem que carregar para você. O plano que Deus criou para você, você tem que lançar para aquele que fez o propósito dele da sua vida. Então, quando vão contestar, ele não assume aquilo que não é dele. Ele só apenas cumpre o que foi criado. Ele cumpre o que foi formado. Eu quero dizer uma coisa. No dia de hoje, não deixe que ninguém confronte a sua identidade.
Não permita que crie dúvidas naquilo que você está realizando. Não deixa que ninguém avance para te atacar na sua mente e criar dúvidas do que você está realizando. Se você tem convicção do seu propósito, se você tem convicção de verdade do plano que Deus criou para você, da sua essência que queima dentro de você, não permitas que ninguém tire isso de você. Se contestarem, que eu sei que vai contestar, quando vierem para contestar, coloque para Deus. O que você faz, apenas você está cumprindo o que Deus colocou em você. E se alguém duvida, que questione, duvide contra Deus. Não assuma algo que não é para você. Apenas cumpra. Apenas cumpra. Por quê? Porque no devido tempo, Deus se incumbirá de realizar tudo na sua vida. Eu declaro no dia de hoje, nessa devocional de hoje, que você saiba lidar com as contestações. Aprenda a lidar com as adversidades. Aprenda a lidar quando alguém confrontar a sua identidade. Quando lhe disserem, você não deveria fazer isso. Por que você está fazendo isso? Quem é você para fazer isso? Não deixe que isso entre no seu coração. O que esteja no seu coração, que tem que estar no seu coração, é a convicção do seu propósito, é a convicção do plano divino sobre você. E tenho certeza absoluta que no devido tempo, Deus lhe tira pessoas, lhe tira de lugares e conecta com pessoas para edificar o seu propósito, a sua chamada, o plano que Ele criou para você. Por isso, deixa fluir o que está dentro de você. Deixa fluir as estratégias, as ideias que Deus tem colocado no seu espírito, para que se cumpra o plano dele, porque cada realização do plano dele na sua vida glorifica o nome dele. E se você quer glorificar o nome dele, quer adorar a ele, cumpra o propósito que ele te formou, cumpra o plano que ele te criou. Seja inspirado pela palavra de Deus, seja inspirado nas orações, seja inspirado a andar lado a lado com o Senhor Jesus, em cada trajetória, em cada percurso da sua vida, agora mesmo, nesse dia de hoje. Convida ele para o seu negócio, para o seu trabalho, nas suas tarefas domésticas, seja quem for, seja o que for, esteja andando com Jesus, iluminado por ele, sendo conduzido por ele. Ainda que se levante contestações, não importa. O que importa é o que está dentro de você. O que importa é que a inspiração que o Espírito Santo colocou dentro de você. Você foi criado para isso. Você foi formado para isso. Você foi separado para isso. E isso é que te traz alegria. Você sabe do que eu estou te falando. Você sabe do que eu estou explicando através das Sagradas Escrituras. Você tem entendimento que tem pessoas que estão tentando falar com você para você desistir de algo e fazer outra coisa, mas o teu espírito, o teu coração está inclinando para aquilo. Não desista, ainda que não tenha resultados positivos de imediato. Ainda que as pessoas não compreendam e não entendam o que está acontecendo com você, mas dentro de você, você sabe o que está florindo. Dentro de você, você sabe o que está florescendo. Você sabe de verdade. Mas aí você pergunta, pastor, mas eu não consigo mais lidar com isso. Consegue sim, porque você foi criado para isso. Você foi formado por isso. Lembra de João Batista? Ele cita Isaías 40, versículo 3, quando ele diz assim, ó, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia que era ele. Ele sabia que o que o profeta Isaías tinha falado era com ele, era para ele. Ele sabia que aquilo nasceu no espírito dele, nasceu no coração dele. E tem palavras de Deus que penetram nos nossos corações que nós sabemos que é conosco. Nós sabemos que é para viver aquela essência. Não diz que ninguém arranque isso. Não compreendo o que ele está falando, não entendo, não aceito. Deixa elas. Deixe e se concentre na palavra de Deus. E se concentre no seu propósito, se concentre no seu plano. Não importa o que venham falar. Não importa o que venham te perseguir. O que importa é que os seus dias venham ser reservados e completos pelo propósito que ele te formou. Amém? Eu deixo essa devocional para você, para que o seu dia de hoje venha ser repleto da glória de Deus, venha ser repleto da essência do Espírito Santo. Não saia daqui se deixar um like. Se você gostou, teve essência para você, dê um like, não vai te custar nada. E o melhor, compartilhe com pessoas para edificar outras pessoas, pessoas que estão precisando de uma palavra dessa para ser mudada o seu dia.
E eu quero dizer uma coisa, se sente no coração desejo de me abençoar, para que verdadeiramente eu cresça mais nos livros, na dedicação das editoras que eu estou na eminência. São custos altos que eu estou tentando conseguir para poder melhorar o meu canal, os canais. Inclusive eu tenho 5 canais aqui. Eu tenho canal de oração, canal essa aqui devocional, tem um canal do pastor, tem escola de guerreiros, tem um canal para idosos que quer viver mais e melhor com a palavra. Então são 5 canais que eu estou me dedicando para abençoar vidas. Então, se você sente que verdadeiramente está com desejo de me abençoar, você foi tocado e escolhido por Deus, faça um Pix, a oferta pastoral está aí no comentário fixado, então está aí na descrição. Temos também, eu tenho e-books que pode ser edificado, clica no link aí para que você adquira e-book, é baratinho, você vai me abençoar e vai ser abençoado. Tem um curso completo de como viver, né, com propósitos de Deus, tem um curso completo aí, clica lá também para ampliar o seu conhecimento. Amém? Amanhã de manhã às 6h30 a gente se encontra novamente. Que o Espírito Santo te conduza nessa verdade. Não esquece, amanhã você já vem com a palavra do Evangelho de João aberta. Amanhã a gente vai falar no versículo 29. Ok? Amanhã é João capítulo 1, no versículo 29 até o 31. Amanhã a devocional vai ser sobre isso. Que Jesus Cristo te abençoe.